Bem-vindo, meu povo, a mais um podcast Papo com Corretor. E hoje aqui com a entrevista ilustre hoje, o nosso digníssimo Cleveson Passos, hoje com a gente aqui. E, Cleveson, eu queria te agradecer a sua presença aqui com a gente. E de coração mesmo, tá? Te agradecer e falar um pouquinho sobre a sua trajetória hoje no mercado imobiliário. Que você tem para passar de insight pra gente aí, experiência sua, que eu acredito que tenha muita. Mas antes, deixa eu só falar dos nossos patrocinadores, né? Nós temos a Ideale, construtora, do nosso amigo lá, Rodolfo Maia, um dos maiores construtores aí do estado. A gente tem a Prisma, serviços prediais, da nossa amiga Roberta Copabianco. E a Bela Estampa, que é do nosso amigo Flávio Brandão. E a Futura Planejados, que é do nosso amigo Walter Mi. O cheque tá bom aí, então, né? Muita gente então, boa. Tem muita gente, né? Cleveson, fala aí um pouquinho do Cleveson. Quem é o Cleveson? Primeiramente, Nilson, agradecer o convite. Você ainda como corretor atuante sabe que nós acordamos desempregados todos os dias. Então a gente precisa estar sempre aí correndo atrás, né? De buscar os resultados, de superar as metas, focado. E eu sou um cara que gosto muito de estar envolvido na rua. Eu falo que é o umbigo no balcão, né? Então, te agradeço muito, imensamente aí o carinho pelo convite. Demorei, mas cheguei. E também por dar a oportunidade de eu falar um pouco sobre a minha história, que é uma história que, ao meu ver, claro, eu olhando de dentro, né? Olhando de dentro para fora, né? Eu me considero um vitorioso. Amém, com certeza. Cleveson, vamos falar um pouquinho do início da sua carreira. Certo. Como é que foi, Cleveson? Porque como é que você começou no mercado imobiliário? Teve alguma barreira, alguma dificuldade? Nossa, tem até hoje. Olha, Nilson, eu comecei no mercado imobiliário de uma forma bem inusitada, né? Eu já contei essa história algumas vezes, eu acho que quem já me assistiu vai falar, lá vai ele falar a história novamente. Comecei no mercado imobiliário por conta de um ticket de alimentação de R$200, que a MRV, na época, ela proporcionava aos corretores, né? Que a MRV tinha um segmento chamado virtual, que eram corretores, né? Na época nem tinha Cresce ainda, na verdade. Não briga comigo não, quem tá assim. Os corretores trabalhavam de CLT, ganhando 0,75% de venda, e quando vendia acima de 3, ganhava 1%. Eu sou da Serra, vim de um bairro, o pessoal quando escuta fica bravo, mas é um bairro de periferia, chamado Eldorado. Eu fui um cara que vim de uma família simples, uma família humilde. Morei com meu pai desde os meus 4 anos de idade. Nunca gostei de estudar o modelo tradicional. Nunca. Era um péssimo aluno em todos os quesitos. Só era bom em educação física e desenho. E reprovável. Mas sempre gostei de vendas, né? E hoje o empreendedorismo, ele criou uma escala tanto positiva quanto negativa de visibilidade, né? Mas se você falar que há 10 anos atrás, ou 12, ou 14, ou 15 anos, quando você era vendedor de chup-chup, você era tido como fracassado. Se você vendesse qualquer tipo de produto, você era tido como um cara que não deu certo na vida e estava ali e virou vendedor. E uma coisa também que muita gente associa o vendedor ao cara, com todo respeito e meritocracia, claro, que eu já trabalhei também em loja de shopping, já trabalhei na Itapuã, inclusive, mas todo mundo associa o vendedor ao cara de camisa social branca, canetinha no bolso esquerdo, no peito esquerdo, e de loja de eletrodoméstico. Ponto Frio, Casas Bahia, blá blá blá. Todo mundo associa o vendedor a isso. E a minha cabeça na época, né, era bem pequena em relação às vendas. Eu não imaginava que vendedores ganhavam cifras como alguns vendedores que eu conheço ganham, né? E alguns são chamados até de lobistas, outros de... Tem um termo, né, que até esqueci o nome, de intermediador aí, de fundos, etc. Mas todos são vendedores. E na época eu tinha uma loja de celular, de acessório de celular, vendia capinha de celular,
Já tive loja de celular ali na Avenida Central de Laranjeiras, naquelas ruazinhas assim, num corredor que era um canil praticamente. E fiquei nessa de 4 até os 22 anos, dando murro em ponto de faca, trabalhando com o celular, desbloqueando, consertando. E era um péssimo técnico de celular também. Horrível. Só chegar com a bateria ruim e voltar com a tela quebrada. E, cara, mas assim, sempre vendendo, sabe? Eu era muito. Nessa lojinha, era uma lojinha de bairro, assim, sabe? Tinha um balcãozinho de vidro com um tapume rosa separando o meu laboratório do meu balcão de venda. Só que eu era um cara que gostava de vender, então vendia capinha, vendia carregador, vendia fone, fazia tudo. E teve um dia, cara, que eu e minha esposa, a gente, numa situação muito complicada de financeira, que já tive várias, inclusive, eu sem devendo aluguel, conta de energia para cortar, e eu lembro uma vez que a gente começou a morar juntos, né? Tinha entre 22 e 23 anos, que eu entrei na MRV, acho que foi em maio de 23, fez 10 anos que eu tô no mercado. 2023, não, em 2013, perdão. E aí a gente não tinha o que comer, tive que pedir um brotinho. Eu sempre conto a história do brotinho também. Tive que pedir um brotinho emprestado a um vizinho. E eu entendi, pô, cara, isso não dá pra mim. Isso eu preciso de um upgrade. Na verdade, não era um upgrade, não. Eu precisava de comer. Eu precisava, assim, de dar pelo menos o mínimo básico, né? Pra minha parceira, né? Que até hoje é minha esposa, mãe dos meus filhos, a Claudiele, que é uma mulher sensacional, que me ajudou muito. Devo muito isso a ela. E aí a gente... Eu falei, amor, vou sair disso, vou fechar. E foi engraçado que no dia eu cheguei pra ela e falei assim, ó, parei, eu não vou trabalhar mais com isso. Eu tinha a loja, vendi a loja para um amigo, que é um amigo meu até hoje. Falei, ó, saí de lá, vendi a loja. Ela, que legal, você saiu do trabalho? Eu falei, eu também. Eu falei, e agora? E a gente morava num empreendimento chamado Seville, em Jacaraípe, ali na Lagoa de Jacaraípe. Era Minha Casa Minha Vida, que pra mim naquela época era tipo um Saturnino de Brito, na Praia do Canto. E aí a gente começou a procurar, buscar opções e o vendedor, ele não tem qualificação, né? O vendedor não tem diploma. E como é que você vai conseguir um emprego melhor sem diploma? Sem um diploma. Na época, isso há 10 anos atrás, quando não tinha rede social, não tinha nada praticamente. Eu comecei na MRV, eles estavam criando o Instagram e não tinha WhatsApp, eles usavam até mais o Viber, que era um aplicativo é igual o WhatsApp, só que era um concorrente. E aí eu falei, eu não tinha completado meu ensino médio ainda. Hoje eu tenho um ensino médio completo, de supletivo, rolando a prova, eu quase reprovei. Eu era um ótimo aluno. E aí fui pro mercado e comecei a botar currículo em tudo quanto é lugar, menti o currículo todo, falei que era estudante de direito. Fiz várias coisas, né? Especialista em transações comerciais, tipo vendedor de picolé. E aí comecei a jogar muito currículo. E aí a Honda chegou a me chamar, já contei essa história várias vezes. E a Honda tinha um salário mínimo, mais comissão. E a MRV me chamou também. E a MRV não tinha salário. Porque na época você vendia em janeiro, tinha um salário, assim, você recebia na CLT, só que você não tinha os salários. Você só teria o salário se você não vendesse. Se não batesse a meta. Aí você ganhava o salário mínimo e os R$200 de ticket de alimentação. E foi esses R$200 que falou, amor, R$200 de ticket de alimentação, eu compro 100, na época dava, né, 100 do básico para dentro de casa, e mais 100 vai ser a compra das minhas marmitas para levar, né, pro trabalho. Eu lembro como se fosse hoje, 2013, a gente falando, parece que é história de gente sofrida, vendendo sofrimento, não é isso. Eu tô contando aqui, meio viajando, porque tá vindo na minha cabeça a memória. E eu levava a marmitinha com uma linguicinha, um ovo, arroz e feijão. E isso era a minha comida. Eu lembro que eu entrava às 10 e saía às 7. Eu chegava às 7 e saía às 10, fazia o contrário. E a MRV tinha um tipo de alimentação. E eu lembro que nas 2 primeiras vezes, você vai falar assim, pô, o cara tem nem vergonha na cara de falar isso, mas era a minha situação na época. Eu não tinha dinheiro de passagem para ir na entrevista.
E eu falo que o filme que eu mais gosto, que ele dá pau em vários livros aí de empreendedorismo, de venda, que muitos desses livros não ensinam nada, só fala de dinheiro, não fala de vida, não fala de nada, é o filme A Procura da Felicidade, do Will Smith. E volta e meia eu vejo. Porque ele toca muito, me faz lembrar. Quando eu penso que eu tô um pouco ingrato, eu assisto esse filme. E eu lembro que meu falecido sogro, que ele tinha renovar um INSS em Vila Velha, que ele era aposentado e tal. E ele falou assim, pra eu levar ele de carro, que ele tinha um carro. Eu falei, pronto, vai ser isso mesmo. Eu vou fazer a entrevista hoje. Levei ele. Na volta eu avisei ele, falou, vou passar na entrevista, o velho ficou bravo. Você não avisa, aqui não sei o que. Falou, Tião, me ajuda aí, porque meu futuro é o futuro da sua filha. Porque largar dela eu não vou. E ela não vai largar de um moreno bonito desse. Então nós estamos... Aí Cara, eu lembro, por que eu falo desse filme? Porque foi muito igual. Eu lembro que a gente desceu a terceira ponte, ele tinha um Ford Ka, do último modelo, não esse novo, do meio, depois do baratinho. E esse carro, ele fervia direto. Nossa. Ele fervia demais, esse carro. Era um defeito meio que crônico do carro. E a gente descendo a terceira ponte, cara, e o carro morreu ali na descida da terceira ponte, parou o trânsito todo, e um calor do caramba, meu sogro dentro do carro, eu tive que ir lá no posto de gasolina, lá nos Cafundel do Judas pra pegar água pra dentro. E aí eu fui pra entrevista. Aí cheguei lá, cara, o Dias, que é um cara que eu tenho uma gratidão enorme, inclusive a gente se falou esses dias, ele virou até corretor lá na Bahia. Eu cheguei lá no dia, todo mundo arrumado, rapaz, de camisa social, os caras cheirosos, uns tupetes, um negócio. Eu falei, cara, como é que eu vou ganhar? Eu cheguei com 2 pizzas de suor debaixo do braço, a camisa toda molhada. Eu lembro que na época eu tinha meu cabelo é um cabelo crespo, né? Porque muita gente fala assim, pô, você tem cabelo ruim? Eu falo, não tenho cabelo ruim, eu tenho cabelo crespo. Vocês estão acostumados com cabelo liso, alisado. Essa aqui é verdade, né, negão? Fala pra ele. E eu tinha um cabelo meio grande, assim, que eu não tinha dinheiro pra cortar toda semana. E, cara, eu cheguei lá todo suado, cabelo, a gola polo maior do que o meu número. E eu falei, cara, sentei lá, olhei pro lado, falei, putz. Até quando você olha, parece que você fala assim, cara, minha vida só dá errado. Aí o Dias me chamou, aí ele falou assim, rapaz, eu ia desistir de você, porque ele tinha me chamado 2 vezes, eu não tinha ido. Era a terceira vez. Eu não sei porquê, alguma coisa falou pra eu te chamar. Mas olha aqui, esse currículo aqui, né, meu amigo? Ele é mineiro e fala, você é meu em boi no lama, mas isso não existe, né? Você não é estudante de direito? Estudante de direito? Meu? Pelo amor de Deus, era de você ter colocado pelo menos um técnico em enfermagem. Ele falou desse jeito. Você bota logo direito, tá aqui, auxiliar. Isso aqui é vendedor, né, meu amigo? Fala a verdade. Aí ele falou assim, rapaz, você é um cara que eu não sei por que eu tô insistindo em você, não te conheço, mas me convence aí a te contratar. Eu falei, cara, eu não sei o que aquelas pessoas, parece até filme falando, né? Mas eu falei com ele assim, eu não sei o que aquelas pessoas lá fora têm de propósito. Eu não preciso desse emprego, não. Eu necessito desse trabalho. Eu preciso mudar minha vida. Porque eu era aquele cara da família assim que todo mundo falava, não vai dar certo, vai virar bandido, vai não sei o quê, papapá. Porra, negão, periferia, sem estudo, pagodeiro, tem futuro nenhum. E aí eu falei que necessitava. Ele falou, então tá bom, então eu vou te contratar. Aí ele falou assim, a gente aqui não explicou a questão de ganho. Quando ele falou que eu tinha que trabalhar 1 mês, vinha o próximo, eu só recebia no terceiro, eu falei, cara, não dá pra mim. E por isso que eu gosto muito do A Procura da Felicidade, porque tem um momento desse que ele está... Isso, ele não tem salário. Opa, lasqueira, é pro bem. E aí ele chegou, pai, não posso, não. Eu vou pra Honda. Trabalhar de moto, tal, vendedor de moto, que aquela época, aquela CG 125, o pessoal botava cadrão naquilo, fazia uma barulheira do caramba, empinava. Eu falei, nossa, vou vender 10 motos por mês. Ele sentou comigo e falou, ô fiote, vem cá, mineirinho, dá um voto de confiança, moço. Ele falou, dá um voto de confiança, sou. Isso aqui, rapaz, isso aqui é o futuro de sua vida, rapaz, não sei o que lá. Aí eu falei, então topei. Quando ele falou que tinha o ticket de alimentação, eu topei e falei, vou ficar com esses 200 conto aqui até eu me virar. E só que eu ainda tinha uma distribuidora em Cariacica que se chamava Canal, chegou até a abrir em Laranjeiras também.
que vendia essas mombas, tudo, carregador, capinha, esses trem xing-ling, tudo. E aí, o que eu fazia? Eu vendia para os corretores da MRV. Eu lembro que eu chegava na sala assim, tinha, sei lá, ela era uma sala que tinha umas 60 cabeças. É todo mundo com meus fones. Verde, azul, vermelho, amarelo. Você chegava todo mundo. Aí ele até chegou, para de vender essa bosta aqui, que eu quero gritar o povo aqui, ninguém me escuta. Mas quanto que tá? Eu falei, 35 dias. Aí ele foi e comprou. E eu comprava, tipo assim, a 20 e vendia 35. Aquela margem era. E capinha de celular, né? Era o que eu me sustentei até vender, assim, fazer a primeira venda. Aí eu lembro que eu vendi no primeiro mês. Só que, cara, era uma história. Você já viu o Alto da Compadecida? Já assistiu? Já, mas não Chicó e João Grilo? Eles tinham um negócio. Eu tô cansado, ficar rico, fica pobre, ficar rico, fica pobre. Era eu. E aí, meu amigo, em, sei lá, 3, 4 meses eu já tava ganhando, tipo, 13 mil reais de CLT, assim, premiação. Quando ele falava assim, premiação, aí eu falava, premiação era, tipo, dobrado. Em vez de ser 0,75, era 1,5 mais 1. Aí, meu amigo, eu ia pra dentro. Vendia, emprestava dinheiro pro cliente da entrada e fazer decore, ele me devolvia. Rapaz, fazia um... pra vender uns cambalaches danados. Inclusive, eu tenho o meu primeiro contrato. Eu pedi a cliente, o nome dela é Stephanie, foi um Viva Juara, acho que de Jacaraípe, eu vendi para ela, eu pedi para ela a cópia do primeiro contrato, foi uma venda de 115 mil reais no Minha Casa Minha Vida. Eu tenho esse primeiro contrato. E assim, de uma forma resumida, essa foi a minha entrada no mercado imobiliário, e de lá para cá eu venho me tentando alcançar novos horizontes. Né? Cleves, você falou aí da sua história, e hoje a gente pega muitos corretores que nem eu falei com o Stanger, que nem eu falei com outras pessoas, que estão glamorizando muito o mercado de alto padrão. Eles terminam o curso hoje de TTI, depois faz o seu Cresce, pega isso quando pega o Cresce, né? E já caem, já botam na bio do Instagram, especialista em alto padrão. Luxo, no mercado de alto padrão, como que esse corretor ele tem que Cara, eu acho isso muito geração atual, assim, sabe? Eu, para vender imóveis de alto padrão, até hoje eu tenho uma batalha, porque é um público extremamente nichado, específico, Sim. Detalhista, às vezes cético, às vezes pessimista, às vezes desconfiado. É um cara que já passou por várias etapas residenciais e imobiliárias na vida. Ele já está indo por quinto, sexto de imóvel, às vezes, ou já comprou para investimento. Então, é um cliente que você tem que ter muita cautela. E ele existe uma jornada. Então, quando eu vejo esse cara que há 1 ano, 6, 8, 10 meses, ele se estipula especialista, mas ele não tem a paciência para essa jornada, eu acho que a gente vai ter um colapso aí. E agora, o Stange é um cara que assim, ele tem isso muito, ele fala isso numa linha muito, muito inteligente, inclusive. Eu acho que agora a verdade vai aparecer, né? Porque agora que todo mundo virou uma viúva da pandemia. Na pandemia, você não vendia, o cliente que comprava. A oferta era menor do que a demanda, todo mundo comprava. Eu lembro que eu saía na rua e voltava com a venda. E isso acostumou muita gente mal. E tem muita gente que está achando que o mercado ainda se encontra dessa maneira. Porque hoje, para você montar uma imobiliária, você precisa de um Cresce e um iPhone. Porque se você souber editar Reels, saber fazer foto, você se torna especialista do que você quiser. E nas redes sociais, não te cobram resultado, né? Você mostra o resultado que você quer que as pessoas pensem que você tem, exatamente. Então, eu acho que, eu não sei se é uma dica, né? Mas é o processo. Tem que esperar o processo. Não é fácil. É uma venda que eu tenho um cliente que eu já vendi um imóvel, às vezes, de, sei lá, 4, 5, 6 milhões em uma semana e já demorei 2 anos para vender um de 10, de 8, de 7. Porque existe uma jornada. O cliente... Às vezes ele sabe mais do que você, ele faz cálculo de metro quadrado, ele fala que está caro, ele fala que foi vendido em tal lugar com a mesma tipologia, com um raio de localização próximo por X reais metro. Então você tem que ter muita quebra de objeção. Eu acho que essa galera que vem, eu acho é democrático, então a pessoa ela tem direito, o sol nasceu para todos. Hoje é muito mais fácil. Quando eu comecei a me estipular especialista de imóveis alto padrão, eu nem era, mas eu me estipulei. Foi essa virada, Cleves? Na verdade foi assim, eu vendia muito o FGTS na época, na Serra, né, Cupilares, Valparaíso 1, 2, 3, tinha muito esses apartamentos ali, Residencial Jardim Moeiro, só que era tudo assim, cara,
80, 90, 95 mil, aí você jogava a avaliação lá em cima pro cara financiar. Só que eu tinha que vender 10 para ter 50 mil de comissão. E teve um dia que eu falei, cara, essa conta não vai fechar. Eu tô me desgastando pra caramba, eu vou começar a pular para um nicho maior. E o que foi me apresentado na época era o Boulevard Lagoa. Em 2015, foi quando eu vendi a minha primeira casa, eu lembro como se fosse hoje, minha primeira cliente, eu vendi. Na época eu só ganhava comissão de 5, 6, 10 mil, 5, 6, 10 mil. Aí eu, numa cagada só ali, no primeiro mês que eu fui para esse Boulevard Lagoa, primeiro não, eu comecei a trabalhar no mês, 2 meses depois, eu vendi 2 casas no Boulevard Lagoa de 1.200 na época. Hoje é quase um terreno. E aí eu lembro que não deu 5%, mas deu, sei lá, 100 mil reais de comissão. Eu peguei um carro, um Honda Civic na época de 40, mais 60. Eu falei, tô rico. Pô, você viu uma diferença enorme. Não, eu falei, cara, esse aqui. Aí eu falei, pô, é isso aqui, cara. O bolo é esse. O bolo do gostoso com Você recheio. fez 2 vendas. Foi meu ano. Sim. Eu lembro que. Aí tem uma outra coisa, né? Que é o processo de transformação de Mentalidade, né? Eu lembro que, cara, eu tentava gastar o dinheiro todo e não conseguia, porque meu padrão de vida era minúsculo. E aí você vê aquele negócio, eu falei, cara, é isso, é o bolo gostoso, é o bolo, o recheio de Nutella, leite ninho, coco. Eu comprava o bolo de fubá, né? Mas agora esse aqui é o bolo financeiro que eu quero. Uma coisa que a gente sentia muita falta, que eu senti falta, foi o processo de realização dos clientes envolvidos. O processo de alto padrão, apesar de chamar muita atenção, ele é um pouco mais frio, porque ele é feito com mais razão. Tem emoção envolvida, mas ele é feito com mais razão. O processo de imóvel econômico ele era mais realização, sabe? Que era o primeiro ou o upgrade do primeiro imóvel para o segundo. Então você via o brilho nos olhos do cliente, entendeu? E hoje o cliente que ele é mais, que é esse cliente de valores mais expressivos, ele é mais racional, ele quer mais preço, ele quer mais condição, ele quer mais comprar bem para uma saída futura, ele quer ter liquidez. Sim. Entendeu? Então, mas era legal vender esses imóveis econômicos, porque eu sempre me enxergava como aquele cliente. Fala, caramba, será que vai chegar a minha hora? Será que igual esse cara está comprando, eu vou conseguir fazer isso também? Então, esse gap vem em torno de 2015, 2016, quando eu comecei a conhecer. O Stage sempre falava muito isso, e outras pessoas falam que alto padrão é localização, né? E localização, os 3 quesitos de alto padrão é localização, localização e localização. O Lindenberg, né, Lindenberg, que é um senhor de uma consultora super renomada de São Paulo, fala muito sobre isso. Só que na época ali estava crescendo muito o conceito de luxo, né? Porque o luxo ele pode ter em qualquer lugar. Você pode fazer uma casa de alto padrão, por exemplo, de luxo, numa periferia. Se ela tiver lá os seus acabamentos, suas benfeitorias, etc., com um bom arquiteto, etc., vai ser uma casa de luxo. Não, vai ser uma casa de alto padrão, porque alto padrão remete à localização, entendeu? Então, Cléber, isso aí também é uma coisa que está muito, muito assim. Porque às vezes hoje a maioria dos corretores, o que é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo vídeos, fazendo fotos de imóveis, e qualquer imóvel estão colocando o título alto padrão. Eu acho que isso assim, isso sempre existiu. Sim. Mas eu acho que a internet, ela tá expondo isso. Ela alavancou isso. Ela alavancou. Eu sou um cara que eu sou muito classificadão, né? Eu posto muito imóvel. Eu até dei uma recuada essas últimas 2 semanas que não tá dando muito tempo. E eu acredito que não com essas palavras, mas com outro tipo de linguajar, no classificado da tribuna também tinha isso muito, né? Então devia ter isso de uma outra forma. Só que tem que entender se isso não é uma pessoa que quer assim, vaidade e ego, todo mundo tem. Alguns potencializam, outros tentam equilibrar. Eu já tive mais do que eu tenho hoje, né? Hoje as pessoas às vezes falam, pô, cara, mas não consigo e tal, porque meu tempo como eu e minha esposa, a gente é muito só assim, sabe? É muito nós família. Então a minha casa, ela depende 100% de mim, total, né? E a gente, assim, a gente depende da gente, não depende de ninguém mesmo. Sempre foi assim. Então, o meu propósito de trabalho hoje, eu não estou ali querendo o título de corretor especialista de alto padrão. Eu não quero ser o cara que tem mais engajamento na internet ou mais visibilidade. Eu quero gerar negócio, resultado. Porque com os resultados eu consigo aproveitar o meu melhor ativo hoje com a minha família, que é o tempo. Então, o que pode acontecer com essa mescla aí que a gente está vendo aí dos corretores novos, etc? Pode acabar entrando
tem que saber se aquilo não é um jogo da vaidade, né? De se estipular o corretor, especialista, alto padrão. Tem muita gente que vende muito que é offline, mas assim, e não são poucos. E gente que faz... eu tenho um conhecido de São Paulo que eu tive acesso a ele no Missão Alto Padrão, que é o Edu. Ele trabalha na JHFS lá de São Paulo, que é responsável por vários empreendimentos lá, Fazenda Boa Vista, Fazenda, Cidade Jardim e outras coisas. Cara, o cara no ano... nós estamos em 23, eu fui em 2022. No ano de 2021, ele tinha vendido 580 milhões sozinho. Sozinho? Olha que loucura. E o cara não tinha Instagram, a gente que obrigou ele a fazer um Instagram, assim, foi uma coisa de louco. Então tem muita gente que... mas é claro também, a gente tem que entender que São Paulo é um mercado que as pessoas não se preocupam muito com isso, né? Eles querem gerar negócio. Em alguns lugares, assim, às vezes a pessoa precisa aparecer para ser visto mesmo. Só que tem que entender, eu já errei muito pra caramba nessas questões de comunicação e etc. A gente tenta acertar, a gente vai conversando com pessoas mais experientes, inclusive do próprio mercado. Hoje mesmo, por exemplo, eu anunciei no Instagram que eu me afiliei a Lopes, aqui do Espírito Santo, na rede Lopes. E o Marcos Morá, que é um cara que eu sempre ficava, pô, esse cara é foda, pô, o cara leva tudo, cara. O cara tem tudo, não sei o que, eu ficava brabo. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que me juntar com ele. Eu não é ir contra, né? Mas não dá pra medir força. Mas você tem que estar do lado dos campeões. Então, em vez de eu ser um time lá do fundo da tabela querendo disputar com o time do topo da tabela, eu vou jogar no time dos campeões. Eu vou jogar no Palmeiras e jogar no Vasco. Calma aí, Clécio. Nada contra os vascaínos. Calma aí, Clécio. Eu vou jogar no Palmeiras e jogar no time da Série A. Então foi um exemplo, assim, que os vascaínos não fiquem bravos. Porque eu sou fluminense também, não tô muito, né? Mas a gente vai ser campeão, sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado com essa questão do alto padrão, tá? Do estipular ser corretor especialista em alto padrão para mostrar para os outros que trabalham em alto padrão e não vivem. Porque você viver uma vida de alto padrão, ela é complicada, porque o custo de vida para você estar ali dentro do meio e você nem consegue. Sim. Às vezes você tá ali querendo mostrar que tem alguma coisa que a gente chama até de Red Rico, né? Você quer ter alguma coisa, eu até brinco, falo, adoro um carro Red Rico. Mas assim, você quer ter ali, e hoje a experiência, a qualidade no tempo e a simplicidade, não ser besta, ser simples. Para você ser humilde, você não precisa ser besta. Entendeu? Essas posturas, elas estão tomando muito mais valor do que o materialismo. Você vê que hoje as pessoas querem estar mais com as famílias, muita gente não está se apegando a bem material, né? Tem o acúmulo de patrimônio, que é outra coisa, mas as pessoas querem estar do lado das pessoas mais simples. Então, a pessoa às vezes tentar provar que ela é um corretor de alto padrão, tentando exercer uma imagem desconecta com o negócio, pode ser um tiro pela culatra. Igual eu tive, acho que foi dezembro do ano passado, eu tive uma mentoria aqui em Vitória com, acho que você até conhece ele, acho que já, com o Wanderson Scopel. Conheço. Já até atendi ele. Né? E às vezes eu fico ali no WhatsApp, converso com ele, peço algumas orientações e falei sobre essa questão de, Wanderson, o cara vendeu imóvel de tanto e tal. Ele falou, Nilson, o cliente que quer comprar um imóvel de 5, 6, 10 milhões, a gente tá falando daqueles imóveis de alto padrão, ele já tem um corretor dele específico. Já. Ele não bate, acordei hoje, vou lá com o Nilson comprar um imóvel de 10 milhões. É difícil. E você tem que entrar no circuito de confiança desse cliente. Eu estou atendendo um cliente para um imóvel específico e desde domingo passado eu tenho atendido ele sábado e domingo direto e esse final de semana a mesma coisa. Esse final de semana ele sentiu a confiança de me passar o telefone dele, porque eu estava falando só com a esposa. Então você precisa conectar, assim, talvez vai acontecer como já acontece, de o cliente falar assim, Clésio, eu vi esse anúncio aqui, eu sei que não está com você, mas vai lá atrás do corretor para fazer parceria. Aí eu vou atrás do corretor e faço a parceria com o corretor. Então é difícil você ter essa... o cliente é uma jornada mesmo, entendeu? Eu acho que a internet, ela ajuda a pessoa a aparecer, porque às vezes o cliente está lá vendo, aparece um produto que ele estava buscando e, pô, legal, vou contactar. Isso é uma ferramenta mesmo, ajuda bastante. Mas eu acho que a confiança, o processo... Eu falo assim,
Eu tenho uns amigos em São Paulo, o Thiago Thiago Granato. e o Aldemar. Eu tô atendendo a cliente entrou em contato comigo no Instagram, me achou. Aí quando eu vi, eu falei assim, não é possível. Essa casa, não é possível. Essa mulher aqui, tal. Aí ela me pediu uma demanda, eu mandei. Olha só que loucura. Ela comprou uma cobertura, a cobertura que eu mandei para ela de lançamento, só que eu não estava em São Paulo. Cara, eu fiquei mal. Cobertura de 26 pau. Nossa. Rapaz, eu falei, Thiago, não, e o Thiago é um cara ele tem muita proximidade com a comunidade judaica, o Sérgio também, ele é mesmo e tal. Então o Thiago é um cara muito espiritual. Ele falou, Clevinho, o que é do homem, o bicho não come. Se não for para ser nosso, não é para ser nosso. Cara, semana passada, essa mesma cliente chegou e falou assim, Cleves, eu tô querendo uma cobertura no Cidade Jardim. Cidade Jardim é um complexo em São Paulo, assim, as coberturas lá de, sei lá, 30, 40 milhões. Assim. Nunca fiz uma venda dessa, tá? Porque eu tô falando uma naturalidade, assim, nossa, o cara deve vender só cobertura de 40 milhões. Não, nunca vendi, tô querendo. E aí ela falou, pô, aquela vez aconteceu aquele negócio chato, mas eu fui assim, solícito com o cliente, que tem cara que ia querer tirar satisfação com ele. Uma coisa assim, eu tive casos de o cliente me dar pernada, bypass mesmo, e eu tentar resolver, e aí o cliente não querer resolver e eu ter que acionar ele juridicamente. E não tenho nada contra o cara também. Porque uma coisa é o CNPJ, outra coisa é o CPF. Eu não posso misturar as coisas. E aí ela falou, pô, eu fiquei meio chateado com aquela vez que você me mandou o produto e tal, mas dessa vez eu quero comprar com você. Você me ajuda? Eu falei, ajudo, estou a postos e pronto. E nesse sábado ela visitou aí 3 coberturas nesse complexo, as únicas à venda, e através de uma parceria com o Thiago e com outro corretor de São Paulo, que é bom ter essas parcerias saudáveis. Então eu acho que assim, é tudo um processo, sabe? De você ter cautela, você ter jogo de cintura, porque, concluindo, eu vejo muita gente que se estipula um corretor de especialista, etc., só que na hora de ter o material humano no olho a olho com o cliente, não sabe nem falar. A gente fala sobre o Eduardo Reis, lá da Grande Consultora, ele fala muito sobre isso. Que você fica ali muito no Instagram, tal. Aí quando senta olho a olho com o cliente, você não sabe fazer uma planilha, não sabe falar do imóvel, não sabe fazer uma VPL, não sabe... E isso eu ainda vou te falar que não é o principal. Porque operacional você bota alguém para fazer para você. Você senta com o gerente ou com uma... Fala aqui, vai anotando o que o cliente faz. Tô falando do material humano mesmo, de entender a perspectiva do cliente, objeção. A humanização do negócio. A demanda, a necessidade. Qual é a necessidade desse cliente? Assim, entender família, entender, às vezes, assim, eu falo que as minhas melhores vendas foram 3 horas de reunião, sendo 2 horas e 40 falando de vida pessoal, de filho, de time, às vezes de política, claro, não entrando em demérito, né, em mérito algum, assim, com opiniões diversas, E aí eu sempre, nos últimos minutos finais, o cliente falar assim, não, mas olha só, Clas, vamos lá, voltando aqui no assunto, que a gente tá... Aí a gente falar de negócio, porque tem muita gente que não sabe falar com o cliente. Será que é porque o pessoal hoje, essa geração nova, não tá pensando muito só na comissão? Eu acho que não, eu acho que a gente tem uma geração fraca de conexão mesmo. Se você olhar aí, eu sempre brinco isso, né? Que as mulheres hoje reclamam que tem muito homem devagar, porque os homens não tomam postura, porque é muito mais fácil você vir aqui no Tinder. Eu não tenho Tinder, tá? Não, eu vi você abrindo aí. Eu falei, eu não tenho Tinder. Tá, tchac, vai lá e clicar no Tinder. É muito fácil, né? Então, assim, eu acho que falta um pouco eu acho que cada geração tem seu momento, né? Só que a pessoa que é mais nova e começa antes, toma porrada antes, entende os processos, né? E passa por esse aprendizado, eu acredito que ela se destaca. Então as pessoas estão muito aqui no Instagram ainda. Eu vou te falar que eu no começo, até do começo, até um pouco dos meados desse ano, eu ficava ali Instagram. Então eu falei, cara, tem que ligar pro pessoal, voltar a ser aquele corretor na cola. Porque as pessoas... O Instagram ele acaba virando uma válvula de zona confortável, zona de conforto, porque o cliente vai lá e pergunta: ei, caramba, que legal esse apartamento, quanto que tá? Aí você fala, 2 milhões. Ah, legal, bacana. Você acha que tem negócio? Aí você fala, acho que sim.
Ah, então tá bom, vou falar com meu esposo. E acabou o atendimento. Eu, por exemplo, hoje não mando tabela para cliente mais. Não mando. Ah, me manda a tabela. Não, vamos sentar, vamos fazer um Zoom, vamos conversar, fazer uma ligação. E você surpreende o cliente quando você toma essa atitude. Que às vezes o cliente nem ele está acostumado com um intermediador ligando para ele. Eu ligo, pego, opa, bom dia. Esse dia eu peguei um cliente aqui que eu estou fazendo uma negociação de uma casa. No sábado de manhã eu peguei, abri o WhatsApp, fala fulano, rapaz, que sabadão lindo pra você estar lá pulando naquela piscina com a sua família, hein? Amigo, tô torcendo para as coisas darem certo, pra você chamar seu corretor pra comer um churrasco contigo, hein? Tamo junto, ótimo final de semana, sucesso pra nós, que dê tudo certo. Ponto. O cliente nem espera. O cliente às vezes nem espera. Então, acho que essa questão é mais uma questão da geração mesmo, tecnologia. Ah, eu quero comer, você não faz comida, pede um iFood. Eu quero ir no lugar, antigamente eu ficava lá no ponto de ônibus 40 minutos pensando em tudo na vida. Hoje você pega um Uber mesmo sem ter dinheiro. Você vai lá e dá uma barrigada lá no negócio do Uber. Então a galera tá muito na zona de conforto, muito ligado a essa questão do comodismo, entendeu? Cleves, hoje a gente vê que você é um cara de mercado imobiliário aqui do Espírito Santo e fora do Espírito Santo também. Então, vamos falar um pouquinho do mercado Brasil, né? Nível Brasil. O que você tem para falar dos mercados que você saiu, inclusive até para Dubai também, que você foi no negócio do Missão Não, Dubai Alto Padrão, não foi. Eu fui no Nova York. Nova York. O que você tem para falar desses diferenciais? Né? Eu acho que lá, assim, vamos começar por São Paulo, né? São Paulo é um país, né? E se ele fosse um país, seria a 21ª economia do mundo. Olha que loucura, se São Paulo fosse pelo sua capacidade ali. E São Paulo é um mercado que também tem seus desafios, mas é um mercado de consumo externo fortíssimo. Então, você chega lá, às vezes eu tô na roda com os amigos e o cara fala que vendeu uma cobertura de 30 milhões, 34, normal. 35 milhões. Não é normal, mas é tipo uma Mas acontece, é uma coisa que acontece. Aqui, para você fazer uma venda dessa, tem que ser um produto comercial. Sim. Um galpão, uma coisa assim. Então, você fica assim, caramba. E aí você pergunta para ele, de onde vem esse cliente? Ele fala, não, São Paulo, do Nordeste. Cara da energia eólica lá do Ceará, lá. Ou o cara do agro lá do Mato Grosso. Então, o São Paulo é um mercado muito assim, muito competitivo. Só que esse consumo externo também ajuda, né? Porque às vezes lá muita gente compra, não é o corretor que vende. Né? Então o cliente quer aquele produto. Sofre uma venda. Né? Sofre uma venda, exatamente. Eu ia participar da Missão Alto Padrão agora em Balneário Camboriú, não fui, os meninos ficaram até um pouquinho tristes comigo, mas eu falo sempre com eles, se aparecer um cliente grande, eu não vou. Sim. Pode estar, eu sou fã do Thiaguinho e do Bruno Massa, pode estar os dois lá, se tiver um cliente grande, eu não vou porque é o que bota comida na minha mesa. Ele fala, não, remarca pra semana que vem. Cara, se ele ligar para um corretor, o corretor for no domingo, ele vai comprar com o corretor. Não tem essa. E aí, fui no mercado do Sul, achei um mercado muito agressivo, é um mercado muito alavancado, né? Parece até um pouco, não que Guarapari seja assim, mas é um mercado muito de parcela direta. Então todo mundo compra com 10%, 100, 120 vezes e senta o bambu. Mas o giro lá é absurdo. Não sei se você acompanha o DWV. Eu vi lá eles fazem... eles puxam um VGV de mês, né? Itapema, inclusive, tá ganhando de Balneário Camboriú em algumas vezes. Eu vi esses dias. 800 milhões, às vezes é 1 bilhão, às vezes é 600 num mês, assim, né? É como se... É muita coisa. E de Nova York, aí já a gente está falando de um mercado extremamente AAA, porque lá existe uma regra, né, do sistema imobiliário, então tudo é com exclusividade, tudo tem dois corretores. Isso aí, por que isso não vai funcionar no Brasil? Porque o Brasil, o público, não é culpa do corretor, não, é o público. É o público, né? É o público. E o engraçado é que se acontecesse isso, ia ser melhor pro público. Não é assim. O brasileiro, ele é igual o capixaba, o capixaba é diferente de tudo no Brasil. O brasileiro, ele é diferente. Ele tem a sensação de perda quando ele te dá uma gestão. Entendeu? Eu tô aqui com 2 casas exclusivas na Ilha do Boi, que os proprietários estão me ligando falando que os corretores têm clientes. Que eles ligam para ele e falam assim, não, eu tenho um cliente para sua casa. Aí ele fala assim, liga pro... que era só em Guarapari que ele liga pro Cleverson. Ah, não, tá exclusivo, quero fazer parceria não. Cara, aí eu falo assim, cara, que menta. Aí às vezes eu tenho que falar com ele assim, cara, então me passa o telefone. Não, mas ele fala,
me passa o telefone que eu ligo e eu quebro ali o paradigma. Eu falo, cara, olha os Cleves, parceria, mercado é assim, entendeu? A gente tá falando numa casa às vezes de 5, 6, 7, 8 milhões, pô, começar, sei lá, de 5%, 2, vai 50 para lá, 50 para cá, é maravilha. Só que a galera, eles têm ainda um bloqueio. Então, tudo no mercado, assim, que envolve esse tipo de demanda imobiliária requer umas manobras, entendeu? Então, acho que o Brasil ainda não está preparado, tanto do lado nosso como corretor, para ter a questão da parceria. Tudo, né? Todos os profissionais do mercado imobiliário, quanto os clientes também. Eles não estão preparados ainda para isso. Igual, por exemplo, a gente tem a OAB hoje, então você pode entrar com um processo lá, ser um advogado, seu número de registro. Mas eu acho que eu falo isso, tá? Eu tento, a todo modo, quebrar essa imagem. Eu brinco que quando você tem lá um médico e um corretor. E aqui tá sua filha. Tá, beleza. Se sua filha chegar assim, pai, eu namoro com um corretor ou com um médico? O pai vai olhar na hora. Não, pai, filha, é o médico. Não, assim, tô potencializando e tal. Mas é a primeira impressão que fica, né? O Brasil, ele é muito... As pessoas hoje, elas são muito assim, a primeira imagem, né? Então, às vezes o corretor ganha 500 mil, o médico tá devendo cheque especial todo mês para impressionar. Só que ele é médico. Você tá entendendo? Então, assim, eu não sei se estou falando besteira, tá, gente? Se eu tiver, me corrige. Mas a imagem do corretor de imóveis, ela é muito turva. Então, o que estou tentando fazer é sair do corretor de imóveis e ser visto como empresário, que é o mais difícil, porque aí você ganha mais notoriedade e respeito. Eu tenho uma amiga minha que eu vendi uma casa para ela e ela falou assim, Cleves, eu tenho muito relacionamento. Deixa eu só mandar um áudio aqui no meio, aqui ao vivo, tá? Ei, Fábio, já te ligo aí que eu tô no meio de um podcast, rapidinho. Que ela falou assim, Cleves, eu tô querendo virar corretora e tal. E ela tá assim num meio de relacionamento fantástico, que eu quero tá lá. Tô trazendo ela pra gente ter acesso. Aí ela, nossa, mas eu falei que eu ia virar corretora, eu falei, ó, você tem que se preparar por uma coisa. A partir do momento que você falar que é corretora, infelizmente você vai descer um degrau social perante as suas amigas. Que elas vão perguntar assim, pra que fulana tá fazendo isso? Ela não precisa. Ela mora em tal lugar, num lugar bom, num bairro bom, o marido dela tem uma boa profissão, tem uma boa empresa, pra que ela tá fazendo isso? Entendeu? Mas, infelizmente, essa imagem turva, né? E eu acho que, como outros grandes representantes aí do mercado imobiliário, ajudam nessa construção de imagem, que a gente, eu consegui construir minha casa como corretor de imóveis, eu consegui conhecer lugares como corretor de imóveis, eu consegui abrir minha história, contar minha história em vários lugares aí do Brasil, já fui em São Luís Maranhão, fui em Balneário, fui em vários lugares, Maceió, São Paulo, Bahia, um monte de coisa. E eu consegui abrir um pouco da minha história para essas pessoas. Então, a gente está passando nesse processo de maturidade mesmo do negócio. Só que, assim, infelizmente, o mercado ele ainda é mal visto. E vai ser difícil a gente comparar o mercado de Nova York. É muito difícil. Eu tenho até um amigo, que é o Fred, ele é casado com um médico aqui no Espírito Santo. E ele tem uma imobiliária no bairro chamado Tribeca, em Nova York. E ele é um cara, ele, inclusive, é um bom cara para você convidar. E ele é um cara de uma educação que chega a dar gastura. E ele sempre falando, ele até falou, Clevinho, você tem que vir para Nova York, vamos trabalhar em Nova York comigo, tal. Eu falei, meu amigo, meu Nebook is on the table, péssimo. Não, chega aqui, você aprende, você tem jogo de cintura, vender para brasileiro. Mas ele falando que como é o mercado, assim, Cleverson, não tem possibilidade de você vender sozinho, você não ganha 6% aqui, você ganha 3%. Então tu já vai sabendo dos 3%. Exato, já sabe. Ele falou de um caso de uma pessoa, parece que tentou comprar, brasileiro, chegou na Flórida, tentou comprar direto. Cara, disse que o cara quase foi preso, o xerife foi buscar ele lá dentro do condomínio. Então é uma coisa que é visto com seriedade lá. Então, enquanto não tiver não sei, né? Essa atenção, a gente não vai conseguir. Mas, Cleber, você não acha que o órgão fiscalizador que a gente tem não poderia ajudar com isso? A tentar... Porque a gente sabe que a exclusividade é uma questão de... Na verdade, para você ter um imóvel para venda, você teria que ter exclusividade dele, né? Uma autorização. Uma autorização. Eu acho que
como é que fala, né? O Brasil é uma terra muito difícil de você criar esse tipo de negócio, assim. O pessoal fala mal do Cresce, eu não tenho nada contra nem a favor. Vocês me mandam muita notificação, inclusive, sem necessidade. Em vez de me ligar, vamos conversar, falar, porque assim, eu já fiz palestra pro Cresce de São Paulo. Olha que loucura. O Cresce de São Paulo me chamou para fazer uma palestra. E eu nunca recebi nada aqui, mas também ninguém tem a obrigação de fazer nada por mim. Mas eu acho que falta mais um incentivo de eles tentarem trazer uma outra linguagem. Por exemplo, eu não entendo muito bem, mas é uma eleição. O Cresce tem eleição e só tem um candidato. Tipo, meio sem sentido, assim. Ah, mas por que, Cresce? Você tem que tentar entender? Eu realmente nunca tentei, mas é estranho. Eu acho que o órgão ele não tem esse poder para tentar fazer isso. Ele não tem assim, esse poder de tentar fazer com que... E assim, organizaria muito o mercado. Você vê, às vezes, Sim. Você está com um imóvel, o cara bota lá em cima, bota lá embaixo, um imóvel, às vezes está anunciado com 5 imobiliárias, cada imobiliária tem 5, tem 10 corretores, os 10 anunciam, você tem 50 no Instagram, 50 no LX, 50 no Viva Real, 50 no Imóvel Web. E às vezes o cliente fala assim, mas por que tem tanta casa vendendo nesse lugar? É a mesma casa, mas uma tem um fundo, outra tem a lateral, outra tem a sala, outra tem a área gourmet. Então, assim, parece, aí dá aquela impressão que tem uma bolha, né, gigante. Mas eu acho que é um desafio e é um desafio longo. Não é um desafio fácil de acontecer, não. Porque a gente pegando o mercado lá de fora pro mercado daqui é uma diferença que você não... é gigantesca, não tem como... Eu não consigo nem botar na mesa. Tipo, fala, é um Fiat 147 que tem uma roda lá que é redonda, e a Ferrari tem uma roda que é redonda, Sim. E você não consegue nem comparar uma coisa com a outra, é impossível. Tem margem, não só é o consumo, são os produtos, a modalidade de negociação, a modalidade de intermediação, como são feitos os processos jurídicos, os trâmites jurídicos, então é impossível. Não tem como comparar, né? Cleves, você já esteve em Guarapari, né? Já tive. Quando você esteve por lá, a gente ficou lá, né, falando, rapaz, Cleves tá vindo pra Guarapari, lascou, tá? É uma terra que me deu muita sorte, né? Rapaz, o povo lá queria me amarrar. E como é que foi a sua experiência aí? Como é que é a sua experiência em Guarapari? Guarapari é um mercado em questão de mercado. Guarapari é um mercado como Vitória como Vila Velha e como Guarapari também é um mercado específico, é um mercado litorâneo, ele tem um consumo anual fora das épocas, mas eu acredito que é um mercado ainda litorâneo. É um mercado que não depende de Vitória e de Vila Velha para nada, tem tudo. Tem consumo externo, um dos únicos lugares no estado que tem um consumo externo expansivo, mesmo sendo a maioria de Minas Gerais, etc., de pessoas que compram para praia, né, para usar como temporada. Eu acho um mercado fantástico. Queria muito trabalhar mais, mas o deslocamento me impede um pouco. Eu tenho alguns produtos na Peracanga, na Bacutia. Eu, ano passado, vendi um apartamento na Bacutia. Tudo que eu vendi em Guarapari foi porrada. Assim, a casa que eu vendi na aldeia, que era do Rodolfo. Depois, eu vendi uma casa pro Rodolfo em Domingos Martins, no Terra Alta esse ano, uma casa que era até do Jonathan. Vendi a cobertura que ele tinha no Macaro. Ele, tipo, me ligou na quinta, fiz foto na sexta, o cliente mandou mensagem no sábado, veio na quarta, fechamos na outra sexta. Mais ou menos assim. Então, assim, eu vendi um reserva Bacutia também. Tem umas outras coisinhas, terreno no Alphaville e tal. É um mercado que me deu sorte. Só que é um mercado que eu acho que quem se destaca é quem está lá. Sim, que conhece tudo, que sabe os comparativos. É um mercado que ele ainda não tem, claro que tem na sua proporção, mas ele ainda não tem aquela média de metro quadrado. É igual o Pedra Azul, por exemplo. Pedra Azul, ele não tem assim, não. Fulano é X metro quadrado. Lá é o apartamento, é o match. Porque a gente pega, esse aí que você tá falando, a gente pega um beira-mar hoje, vamos dar um exemplo, R$1 milhão. Aí a gente pega ali, divide no metro quadrado, a gente pega um lá na Atlântica, é o mesmo metro quadrado do que o da beira-mar. Exatamente, porque eu acho que é o match. É o cliente entrar e falar, é esse. Eu gostei desse. Pedra Azul também é um mercado que eu acho muito específico, porque você tem lá, às vezes um cliente me liga e fala assim, todo mundo em Pedra Azul tem a melhor vista de Pedra Azul. Todo cliente que se atender e falar assim, eu tenho um terreno em Pedra Azul, ele vai falar depois de falar o terreno em Pedra Azul, tem a melhor vista de Pedra Azul. Todos.
Se você já pegou, vai pegar, fala, não, minha vista é a melhor que tem lá da Pedra. É um mercado difícil, porque você tem um cliente que ele tem aqui um terreno de 30 mil metros quadrados que pede 2, 3 milhões, aí tem um do lado que pede 10. Aí o outro aqui pede 5. E eles têm praticamente a mesma característica. Aí fala, não, mas aqui tem a zona do parque, não, aqui tem não sei o quê, aqui tem não sei o quê. Só que assim, se você vê, se você parar... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então é um lugar difícil de precificação. Mas tem um match. Agora, produtos tradicionais em Pedra Azul, como você pega aí o condomínio Vilagem Verde, que é um baita condomínio, o Aldeia, Pedra Azul, o Eco da Floresta também, que é muito bom. Então são condomínios que você já tem mais ou menos uma média de mercado. O Aldeia da Praia, por exemplo, em Guarapari, é um produto que é AAA, mesmo tendo muitas casas antigas, é um produto que as pessoas querem instalar. Eu falo que o Alphaville é o bezerro e o Aldeia é o boi pronto, entendeu? E acho que Guarapari vai viver uma onda interessante agora do Alphaville Três Praias, só que vai sofrer um período de adaptação para precificação. Ou alguém vai chegar lá e vai construir uma casa linda e falar que é 10 milhões e o primeiro que pagar vai puxar o preço, ou eles vão ter um desafio ainda para precificação. Mas é bom porque ali vai vir muita obra, a obra gera emprego, gera demanda, circula dinheiro na cidade. E é um mercado que eu gostaria de trabalhar mais. Só que hoje eu moro na Serra, né? Eu moro no Boulevard Lagoa e eu sofro muito com o trânsito, assim. Nem tanto, hoje nem tanto, porque há uns 5 meses atrás, quando estava naquele período mais pesado de obra dali da reta do aeroporto, estava mais pesado. Hoje está até mais tranquilo. Só que às vezes, assim, eu vou para Guarapari e Pedra Azul num dia só atender cliente. Entendeu? Então acaba ficando um pouco cansativo. E meu escritório é no Global Tower. Eu moro no Boulevard, no Enseada. Só que eu meio que acostumei a andar muito. Eu sou um cara que, assim, eu não sou o melhor, tá, Nilson? O pessoal, às vezes, deslumbra uma imagem do Cleves que ela nem existe. Tipo assim, o pessoal acha que eu sou um Einstein do mercado, que eu vou resolver. Cliente, às vezes, joga um imóvel comigo mais caro, porque acha que eu... Que vai vender. Que eu não, eu tenho um ciclo. Eu tava aqui agora, antes de chegar aqui, o Eduardo Costa me ligou. Falou, Cleves, queria olhar apartamento essa semana. Entendeu? Vamos. Eu atendo ele, de boa. Só que assim, eu não sou a resolução. E às vezes o cliente cria uma expectativa muito grande disso, e quando eu não consigo entregar, ele se frustra. Se frustra muito. Então, as pessoas acabam criando uma imagem como se eu fosse o que vai resolver ali o Mr. M. Mas, assim, eu trabalharia muito mais o mercado de Guarapari se eu estivesse um pouquinho mais perto. Entendeu? Clécio, vamos falar você falou do Eduardo Costa aí, e a gente teve que, aí vamos falar do Zezé também, que você vendeu, né, o Taj Home lá. Como é que foi chegar nesses caras? Cara, então, a gente fala assim, não caiu um lead pra você não, né? Não. O Zezé foi através... Eu sou muito cutucador, né? Sim. E o Zezé, ele representa uma... Eu, esse final de semana, tava aí um amigo meu, Romário, Edmilson, que eu sempre tô junto, e a gente... eu não sou cantor, não, né? Mas quando eu tô escondido, eu canto um pouquinho. E a gente, sei lá, cantou as 20 músicas do Zezé, que eu adoro, entendeu? E o Zezé, ele é um cara que ele participou da minha infância, porque meu pai era super fã daquela era das duplas sertanejas, que era o modão romântico, vamos dizer assim, né? A gente fala de Leonardo, João Paulo e Daniel, Zezé de Camargo e Luciano, Christian e Ralph, pra você ver que eu... Sim, também, né? Meu pai era Bear Wright, Djavan, Vem me ajudar, como é que é o nome? Carinho. Ei, Carlos, conhece não? Eu esqueci agora, eu canto direto, esqueci. E minha mãe já não, do samba, Neguinho da Beija-Flor, eu escutava o Miguel Neto, Arlindo Cruz Sombrinha, ia pra ensaio de escola de samba, etc. Então sempre gostei muito de música, tive muito minha vida ligada à música. Inclusive um sonho que eu tinha era de ser cantor, mas tinha que ter voz boa, né? Então fica difícil ser cantor cantando mal. E o Zezé sempre foi um objeto de estar perto mesmo, sabe? E eu tive a oportunidade através do Marcos Boaz. E aí ele me conectou na primeira vez que eu vi, atendi ele como se fosse uma pessoa comum. Não é, né? Não é comum. Não tirei foto, não pedi pra falar nada. Atendi. Na segunda vez a mesma coisa. Na terceira ele falou, pô, tenho interesse, eu vou te passar pro meu irmão, que é o Emanuel Camargo. Ele me passou pro irmão dele, foi uma jornada de uns 2, 3 meses de negociação, e aí a gente conseguiu fechar
o Taj com ele. Foi muito interessante, assim, foi uma vitória pra mim, porque você vender pro Zezé de Camargo, e ele virou meio que um amigo, assim, sabe? A gente não é aquele cara que fica ligando um pro outro, mas ele me manda mensagem, pergunta como a gente tá, se a gente tá bem, fala com a esposa dele também. O Eduardo já é um pouco mais próximo, o Eduardo Costa foi através de um antigo empresário dele, e esse cara, eu segui esse cara já com o intuito de chegar perto, né? Comecei, pô, que família linda, pô, que não sei o quê, pô, que massa, pô, traz o homem pra cá. Aí o cara começou a pegar confiança. Instagram, ele tem o seu lado negativo, mas tem o seu lado positivo, que ele é um outdoor aberto. O cara começou a ver meu trabalho, começou a seguir, começou a pedir confiança. Falou, rapaz, Eduardo quer ir pra ir um final de semana. Onde você indica? Aí eu falei, cara, ele tava no meio da pandemia, né? Eu falei, tem que levar esse cara pro Vou Levar. Tem que levar esse cara pro Vou Levar. Eu lembro, né, porque você fez o vídeo lá. Eu falei assim, tem que levar esse cara que eu preciso botar esse pum. Porque o pessoal acha que ele mora lá até hoje. Ele, o Zezé, a Vanessa, mano. Cara, beleza, aí fui buscar ele no aeroporto. Quando eu vi assim, eu falei, caraca, é o Eduardo Costa mesmo, cara, que doido, eu sou muito abusado. Eu pensando comigo. Ele foi, cumprimentou, conversamos, falei, cara, deixei ele lá. Aí, só que eu não fiquei em cima, né? Aí, um dia ele falou, pegou meu celular, Cléber, você tá de boa aí? Eu falei, tô. Vem aqui, só, no churrasco aqui. Aí chegou lá, tocou a moda, viola, e comecei a pegar amizade com ele. Aí, quando ele tá aqui, às vezes me liga, às vezes não liga, mas ele sempre tá me ligando. Falou, Cléber, você tá de boa? Vamos sair, vamos fazer alguma coisa, vamos jantar e tal. Eu acabei criando uma relação. Ele até falou, pô, me ligou agora falando que, na verdade, ele não queria comprar, ele não quer comprar um apartamento, né? Mas ele ligou falando que estão mexendo na fazenda dele, reformando, tá uma barulhada, peão pra tudo quanto é lá. Ô, Cléber, me tira daqui, sou gato. Tira daqui, gato. Me arruma um trem pra ir pra Vitória, gato. Eu faço o que você quiser, gato. Eu faço um churrasco, toco lá na sua casa. Tá doido? Não precisa não, fica tranquilo. Você é meu amigo. Eu falo com ele, você é meu amigo, pô. Não tô... Quero nada não, fazer por interesse não. Vou tentar te ajudar pra te tirar e pra você ficar bem. Falando, tá bom, gato. Me liga, viu, gato? Tá. E o Felipe Araújo, um dia, foi através do Marcos também, ele chegou aqui, o Airbnb dele deu errado, ele me ligou e falou assim, bicho, Marcos não passou seu contato, eu preciso ficar num apartamento agora. Falei, caraca, que doideira, tipo... Eu lembro que o Miller ficou bravo, o Miller do Rio, que a gente tinha uma live marcada. Falei, Miller, apesar de atender o Miller rapaz... do Rio, eu vejo ele. Aí, mas depois ele me perdoou. E aí ele veio, arrumei um apartamento pra ele, aí no outro dia ele agradeceu, eu falei, cara, vamos pra Pedra Azul, tô indo pra lá, tem uma casa maneira, tem interesse em ficar? Ele tem. Aí foi eu e minha esposa, meu filho, o filho dele, a mãe e uns amigos. Fomos pra lá, ficamos lá em Pedra Azul e tal. Aí criou uma conexão. Aí quando meu neném nasceu, ele veio ver o bebê. Aí ele foi lá em casa, não vou levar, levei ele lá em casa. O Felipe Araújo, o cara foi lá e fez uma live lá em casa, no meu Instagram e tal. E aí, cara, assim, eu mando mensagem pra eles também, mas não gosto de ficar muito em cima. Aí teve o Rodriguinho também, que na festa do ano passado, no final do ano passado, a gente comemorou 10 anos entre minha carreira como corretor e a empresa. E eu fiz uma festa, eu trouxe o Rodriguinho para tocar na nossa festa de 10 anos. E aí um dia eu falei, cara, eu vou trazer os Travessos. Aí os Travessos não dá, porque o Rodriguinho ele canta nos 2 projetos. Ele falou, dá para Rodriguinho. Eu falei, trouxe o Rodriguinho pra festa. Ninguém acreditou quando o homem entrou lá para cantar, o pessoal ficou doido. Ficou doido. E aí é um cara, ele depois, pô, quero passar um final de semana no Espírito Santo. Aí veio, eu tenho uma casa que eu uso na aldeia, eu fui falar, cara, pode ficar nessa casa aqui, tá. Veio, ficou a semana dele, passou as férias dele aqui, de boa, tranquilão, se amarrou. E aí você vai pegando conexão com a pessoa, O né? network, ele é importante, né, o Cleves, no Com nosso certeza. meio, né? Eu acho que você tem que, assim, servir é interessante, entendeu? Porque uma hora ou outra o seu nome vem pra mesa. Sim. Não, vamos falar com o Cleverson, porque, pô, ele me ajudou aquela vez, ele fez isso, ele fez aquilo, entendeu? Então, assim, eu procuro muito servir, né? Servir que é interessante. Cleves, você falou da questão do seu lado empresário, né? A gente tem você é idealizador da Jomi House. Jomi Houses. Jomi House. Como surgiu essa ideia, Cleves? Cara, a Jomi, ela ele é um projeto que é um projeto que já existe, né? Tá em andamento. Sim. É um projeto que eu vou... a minha jornada com ele vai ser no longo prazo. A Jomi, que é a Joaquim Miguel, né? O nome dos meus filhos. Uhum. Jomi House, ela surgiu mais assim, tentando atender uma demanda, meio que uma Vitacom, né? Sim, Que sim. é muito nos grandes centros, mas para a região de temporada, né? Para as montanhas, para o litoral e etc. A gente está
A gente está no nosso projeto, que é o primeiro. A gente fez é como se fosse um condomínio híbrido, né? Pousada com condomínio fechado. A gente vai fazer 15 unidades já do primeiro, né? E os clientes compram com a gente, tem direito a usar e a gestão a gente terceiriza para que o cliente não tenha aquela dor de cabeça de ter que cuidar, receber, fazer check-in, check-out, vistoria, essas coisas. Então a gente traz a terceirizada, vende para o cliente aluga ou o cliente aluga ou usa. Então, isso às vezes o cliente quer ter uma casa do Domingos Martins, Santa Teresa, Pedra Azul, mas o custo de manutenção é grande. Você vai numa casa em Pedra Azul de 3, 4 quartos, você vai ter um preço bem expressivo. Muita gente não quer ter sítio, porque sítio também é outra demanda, dor de cabeça, etc. Então eu entendi que essa ideia poderia suprir uma demanda de a pessoa ter ali uma pessoa mais velha, ter um cantinho para ela, vou para final de semana para Pedra Azul, vou passar um final de semana lá. Em vez de ela estar numa casa ou pagar 3, 4 mil reais uma diária, ela vai para um lugar onde ela mesmo pode instalar e ela vai rentabilizar aquilo ali, entendeu? E por incrível que pareça, nossos clientes são a maioria deles mais velhos, nossos clientes que são nossos investidores, e a gente está buscando um outro público. Engraçado que o público que investe é um e o público que utiliza é outro, que é esse público que vai utilizar é o público da nova geração, que pretende ter filhos mais tarde, que quer viver uma vida mais minimalista, mais clean, próxima à natureza, se preocupa muito com questões ambientais, renováveis, etc. Esse projeto surgiu, esse primeiro a gente teve uma ideia de comercialização de venda. Os próximos é que a gente não comercialize mais, né? Que eu junte ali um grupo, um pool de investidores para a gente ter as cabanas apenas conosco, né? Para a gente ter rentabilidade. Que o nosso mercado é um mercado muito cíclico, é um mercado que ele faz isso, né? Então, você ter um subterfúgio de uma renda, né? Pelo menos para suprir as suas demandas pode ser que a empresa crie uma escala gigantesca e tal. A gente sempre pensa lá no topo, mas com racionalidade aqui, buscando, né, o que é acessível. Então, assim, a minha ideia com a Home House é no futuro ter alguns complexos em alguns lugares me pagando uma rentabilidade expressiva. E de preferência uma do Pantera Negra, né? Pô, meu sonho, sou fã, né? Aqui, ó. Você fez uma lá, né? Eu vi no eu seu tenho Instagram, um desenho no meu escritório do Pantera Negra, assim, é um personagem que é um dos únicos heróis negros hoje ainda do universo Marvel e também da DC, né? E tem, assim, a gente sabe que tem nos gibis, mas com expressiva abundância, aparência, etc. O Pantera Negra é um personagem que eu me inspiro bastante. Tô longe de ter o patrimônio dele, mas tô aqui buscando o meu pedacinho. Cleves, a gente tá chegando no final. Uma hora passou rapidinho. Briga rápido. Tem que ter alugado umas 3 horas, que eu falo direitinho. Nada, tá bom. Cleves, dá um conselho para esses corretores que estão começando no mercado agora, para essa questão de alto padrão, de começar. Dá um conselho aí pro pessoal. Meu conselho é o seguinte: primeira coisa, não se incomode com quem te incomoda, né? Então, assim, você tem todo o direito. Tem uma frase, eu não sei se é do Karnal, que ele fala que a vida é sua, você tem o direito de estragar ou melhorar ela como quiser. Então, você precisa estar preparado para as consequências das suas ações. Então, só que você não precisa se importar com quem está te incomodando, com quem está ali às vezes. Porque é muito difícil, né, cara? Às vezes a gente está ali, mas esse cara está se colocando assim, ou essa pessoa, essa menina, essa mulher, esse homem, sei lá, está se colocando dessa forma, mas a gente não sabe a história, entendeu? Então, às vezes a pessoa está ali, para aquele momento para ela é uma vitória. Mas o que eu dou de dica, primeiro é foco, cara. Foco, foco, foco. Outra coisa é tempo. Não perca tempo com distração, não se distraia. Esses dias eu estava trocando a fralda do meu primeiro filho, o meu segundo já tá me questionando, já com 1 ano e pouquinho. Então, assim, o tempo ele é muito rápido e é a única coisa que a gente não compra de volta. Se você perde dinheiro, você recupera. Se você perde uma casa, você recupera. Se você perde um carro, você recupera. Se você perde tempo, esquece. Não tem como comprar tempo de volta. Então, o conselho que eu deixo para vocês é: tenha muito foco, aproveite as suas oportunidades, não se distraia e trabalhe
Isso acho que é clichê, mas trabalhe de forma honesta, clara, livre, que mesmo fazendo isso as pessoas vão falar mal de você, só que sua consciência vai estar tranquila. Fazendo ou não fazendo, vai falar mal, né, Cleves? Exatamente, é isso aí. Cleves, eu queria te entregar um brinde. Ô, pai comigo, velho. Brindezinho aqui, velho. Que é da nossa parceira Bela Estampa, Epa! que é lá de Guarapari, do nosso amigo Flávio. Bela Estampa. É uma caneca, uma garrafinha. Que massa, cara. Obrigado. Tá? E é uma camisa. Inclusive eu preciso. Rapaz, veio muita garrafinha, só que eu saio largando elas nos cantos. Obrigado, viu? Tá, o Cleves, queria te agradecer mesmo, sua Eu te presença. agradeço e te parabenizar por essa postura, por essa atitude, puxar esse movimento para o mercado capixaba. São poucos que tomam a missão de fazer isso, direcionado ao mercado imobiliário. Você teve grandes nomes que passaram por aqui, todos com as suas histórias, todos com as suas lutas, suas batalhas. E quem dera se nós, há 10, 15 anos atrás, tivéssemos podcasts de pessoas, né, que conseguiram alcançar resultados, podendo falar de forma aberta e gratuita para a gente. Então, Hoje teria um outro... Hoje é nosso mercado, mas a gente está conseguindo aí alinhar essa ponta. Com certeza. Cleves, te agradeço mesmo. Obrigado, cara. eu que te agradeço. É isso aí, galera. Ó, tamo junto, 2024. É isso aí. Falou.